vai poder participar. Pronto. Ele não vai poder? Não, hoje não. Ah, então tá bom. Vamos então começar? Vamos fazer oração? Paulinha, pode fazer oração para a gente começar? Posso sim. Vocês estão escutando alguma coisa no background ou não? Não. Não, né? Tá bom, então. A filhota está escutando, tá rocking com Christmas music. Não. Vamos lá. E vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir aos nossos espíritos amigos, os nossos mentores espirituais, que possam nos auxiliar nessa hora. Vamos nos visualizar envolvidas de muita luz, caindo no céu, caindo do céu sobre as nossas cabeças, e que essa luz ela possa se expandir, que possa atingir a todos os nossos familiares, os nossos entes queridos, a todos aqueles que estão precisando nessa hora de um apoio. Vamos rezar, vamos elevar nosso pensamento. Jesus amado, estamos aqui mais uma vez, unidas e reunidas em Teu nome. Pedimos que Tu possas nos dar a inspiração para que possamos estudar os ensinamentos deixados, para que possamos entender, compreender e que essa sementinha do conhecimento possa ser colocada nos nossos corações, para que possamos não apenas compreender os estudos, mas pô-los em prática. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, que assim seja. Jesus, que tu possas abençoar todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito bom, amiga. Oração linda. Oh, obrigada. A gente vai começar capítulo 3. Você tinha marcado, né? Ou não? Capítulo 3? É. Então eu faltei a outra, porque eu fui viajar, talvez? É. O método. Tá gravado, viu, a nossa reunião? Depois eu te mostro lá no grupo. E aí, se você quiser assistir para não perder o que a gente discutiu. Você tá bem? Eu tô bem. Fabi, pode ler pra gente, então? Posso ler. Capítulo 3, método. Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido, como a crença em Deus não é o suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito ou na tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos
E é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. A crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir a isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Este é precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las a todas, porque não admite o princípio. Todo o ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro o que torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas, para tal, muita outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer, como especial um ensino cabível e que por isso mesmo precisa ser dado por outros processos. Falar-lhes dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre os certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, cumpre verifiquemos que ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Eu nunca pensei nisso. Né? E a gente vai direto no espírito, né? É, de perguntar se a pessoa acredita na alma ou não, né? É. Uau. Se a pessoa é materialista, é a primeira coisa que ela vai negar, né? É. Você já perguntou para o Dag? Oh, já. Não existe alma. Existe o quê, então? Quando eu falo, mas o que é você? Eu sou um bando de células que conecta e que faz meu pensamento. Você perguntou para ele se existem as outras dimensões? É assim, quando a ciência entra, aí ele acredita, entendeu? Quando, né, mas para fazer, eu não consigo fazer a conexão de outra dimensão com a alma, entendeu? Ele até acredita, para ele tanto faz ter outra dimensão ou não, ele não crê e nem descrê, mas a alma é completamente, não, quando você morrer acabou, você simplesmente apaga, né? Computador que você aperta o botão, acabou, desligou. Então, Ele gosta de ler. Que tipo de literatura ele gosta de ler? A ciência, né? Ele é professor de biologia, né? Ele é professor de biologia, Sim. então tem o nome perfeito para ele. Fala aí. Bruce Lipton. Bruce Lipton. The Belief of Biology. Não, The Belief of... Ai, caramba. Belief something. Alguma coisa. Esse cara, ele é geneticista. E ele explica a questão do poder do pensamento, certo? E ele vai mais além também nessa questão de que o pensamento está conectado a todo,
que existem outras dimensões. Mas um filme interessante também, que tem muita gente interessante, cientistas e tudo mais, é a questão do Superhuman, que fala do remote viewing, que nada mais é do que aquela paranormalidade que as pessoas tinham. E o governo americano usou muito na época da espionagem, na verdade, né? Então, assim, um filme bem interessante para começar a mostrar assim, devagarzinho para ele, porque a questão é que a gente não pode forçar, né? Tem que vir naturalmente, mas ele tem que abrir. Esse Bruce Lipton, ele começar a estudar, ele vai ver que a genética é falida, e o que determina você ter uma doença é o pensamento, o comportamento, e por aí vai. Então, assim, dá nó na cabeça, mas se ele gosta, eu recomendaria. Não li ainda, mas já assisti várias palestras dele e sou fãzona dele. Legal, vou procurar. Oi, Jorge, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Oi. É Biology of Belief. O nome do Acho que eu já ouvi falar, sim. Biology of Belief. Joia. E o entendimento dessa questão da alma vem justamente, assim, do ponto materialista, o que é que dá a animação ao corpo? O que é que anima o corpo? O que é que as pessoas têm a falar a respeito dessas pessoas que têm, que eles falam, uma experiência na beira da morte, né? Aquelas pessoas que saem do corpo, que têm aquela experiência e voltam. O que é que o materialista tem a falar sobre isso? Tem uma provação também de uma pessoa que estava terminal, estava morrendo e se deixou ser estudada. E essa pessoa que estava morrendo estava numa balança. E assim que ele fez, que ele, né, desligou, que ele morreu, a balança diminuiu algum, né? 7 gramas. Por causa do espírito que saiu do corpo. Uma prova científica. Mas, gente, vocês não acreditam. Todas essas coisas, uma por uma, se você vai agora no Google e procura a explicação desses 7 gramas a menos, vai ter lá a explicação científica. Eles arrumam a explicação científica para tudo, entendeu? Para tudo, para a experiência de quase morte, o que acontece no seu cérebro quando você está quase morrendo, impulso elétrico. Assim, olha, internet é uma... Não vou falar a palavra para não sujar nosso encontro, mas você coloca qualquer porcaria na internet, você acha explicação para tudo. A verdade verdadeira também é o seguinte: quando ele estiver, quando qualquer materialista estiver pronto para receber a mensagem, ele vai escutar alguma coisa e aquilo vai clicar dentro dele como verdade. Sim. Tem que ser isso, não adianta você tentar convencer um materialista que não... Exatamente, porque tem outro nome, que ela é psychiatrist, eu acho. E ele ficou muito famoso com uma descoberta que ele fez, Brian Weiss, que é Many Lies, Many alguma coisa assim, que ele faz o relato. Ele mostra Many Lies. Ele era super materialista e ele, numa sessão de hipnoterapia, a paciente dele começa a fazer uma regressão e leva ele a outra vida que ela tinha, né? Então, assim, ele mesmo, por ser um descrente, ele vai a fundo e faz toda uma pesquisa e descobre justamente da questão de outras vidas. Então, assim, é muito interessante, muito interessante. E, Jorge, você comentou uma vez também que tinha era o quê? Era uma alemã. Qual é a descendência daquela escritora? Tá mudo, Jorge. Jorge, você tá mudo. Boa noite, gente. Primeiramente, queria esclarecer que não é devido à falta do espírito, mas do perispírito, né? Sabemos que o espírito é alguma coisa, mas os nossos instrumentos mais sensíveis que fosse, não conseguiria captar a presença do espírito, mas talvez alguma coisa do perispírito, né?
Sim. Com relação à escritora, uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi muito conhecida como a doutora da morte. Por quê? Porque ela começou a fazer um trabalho de análise, de humanizar a morte. Como assim? Que ela reparou que os doentes terminais nos hospitais dos Estados Unidos, ela não é americana, tá? Ela, se não me falha a memória, ou é alemã ou é a Suíça, né? E migrou para os Estados Unidos, certo? Acho que nos anos 70, por aí. E ela fez aí, começou a humanizar e sentiu que a necessidade de humanizar, de acolher os irmãos moribundos nas UTIs, né? No corredor, que as alas os hospitais têm aquele corredor doentes terminais, né? Então ela fazia um carinho, ia conversar com eles, né? O que aconteceu? Ela fez todo um tratado, né? Todo um trabalho e várias obras com cunho científico, né? Resultado, ela falou assim que é impossível um materialista que trabalhe que trabalhe nas alas de doentes terminais não acreditar no espírito. Nas palavras dela, né? Em minhas palavras também. E ela fez várias obras. E interessante que depois ela não sabia que ela era médium, né? O que aconteceu? Esses pacientes terminais, sejam eles crianças, jovens ou já pessoas de idade avançada, quando fazia o processo de desencarnação, eles iam com ela, depois agradecer o carinho, agradecer a atenção, entendeu? E eles trouxeram várias informações importantes para a obra dela. E ela coloca isso na obra, ela relata, entendeu? É muito interessante. Elizabeth Kubler-Ross, o nome dela. Legal, obrigada, Jorge. Pois é, aquela questão assim, existem provas, né? Mas justamente para um materialista querer aceitar, ele tem que estar preparado para aquilo entrar no cérebro dele e fazer um sentido, fazer uma sinapse que aquilo é verdade, porque senão vão ser palavras ao vento, vão ser coisas ao vento que não vai entrar, não vai penetrar, por mais que exista hoje em dia. Na época do Allan Kardec, eu até que digo assim, eles tinham as mesas girantes, todo aquele fenômeno, né? Um pouco místico, mas hoje em dia, em que a gente tem pessoas renomadas que escreveram várias e várias obras e pesquisaram e comprovaram, de novo, é a maturidade, digamos assim, do espírito em querer entender a verdade, em querer entender um pouco do universo, né? Eles vivem no próprio mundo. Nicole, uma vez a gente fazendo o evangelho aqui, ela falou assim: como é que eu posso? Eu não acredito no que eu não vejo. Ai, me matou agora. Essa materialista, né? Enfim, vai chegar o momento dela. Tudo vai ter o momento dela. Não posso impor minha verdade a ela, nem a ninguém, né? E assim caminha a humanidade. É isso mesmo. Bora continuar? Vamos. Bora lá. Vamos Acho lá. que essa parte aqui fala exatamente disso. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina, que funciona quando está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos estendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, executamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário,
porque não querem ficar de baixo. Com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço: ainda que eu visse, não acreditaria. Acho que esse é o pior, né? Nossa, Se né? nem Pior que vendo, São não Tomé, né? acredita, imagina. Tudo no seu 21. tempo, né? A vida vai, ele vai estar vivendo, ele vai estar Experienciando. experienciando, obrigada, essa questão, vai reencarnar, vai reencarnar, vai voltar, até que a ficha caia, né? É a reencarnação. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialista é um sentimento antinatural, compreende os que os são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Não os são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros não faleis de revelação, nem dos anjos, nem do paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram, e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar, o resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Parece Ao lado... tão simples, né? Acho que seria tão simples assim. Mas parece que é só você falar uma palavra e o negócio vem, mas eu acho que é aquela coisa, eu acho que até essa segundo descreve um pouco o dog, né? Porque toda vez que eu insisto e começo, você percebe que ele fala assim, ai, não quero mais pensar nisso. Sabe? Eu acho que vem aquele medo, tipo, a única certeza que ele tem é que nada existe. Mas se eu começo a colocar alguma coisa a mais, o medo dele jogar por terra tudo que ele acredita e aceitar uma coisa nova que ele não acredita, que ele não sabe, que ele não conhece, que ele não tem como provar, ele fala, não, melhor eu ficar com aquilo lá que já tá tudo certo na minha cabeça, entendeu? Não me vem me complicar, não. Então, eu acho que ele tá meio nessa, entre os dois, sabe? De querer ficar no que ele acha certo e... É uma zona, é um tipo de uma zona de conforto também, né? Exatamente, ele não quer pensar. Quando eu falo muito, né? Mas e aí, seu pai? Você acha que ele acabou? Não sei o quê. Não quero pensar nisso. Aí fica desconfortável, sabe? Mexe alguma coisa dentro dele que ele não quer falar, ele não quer pensar. Enfim, de repente foi algum trauma quando criança e ele bloqueou e... Ou então ele pensa, nossa, eu tô lascado, né? Se for verdade mesmo. Eu queria saber, por exemplo, de um materialista que não acredita em nada, ele sendo médio, assim, que aparece na frente dele, que ele vê. Eu queria ver a reação de uma pessoa assim, entendeu? Eles têm explicação para tudo, Paula. Nossa. Teve um amigo meu que era do mesmo jeito. E ainda era crente. Crente quente, né? E aí o Scott estava com ele do lado. O Scott também é materialista. Aí o que acontece? Eles estavam bebendo e fumando cigarro, né, charuto.
E do nada, assim, o amigo dele começou a falar um troço, assim, bem estranho, uma voz, assim, diferente, que o Yoda regalava o zoião, assim. Ele incorporou, Jesus. na verdade, sabe Deus o quem, naquele momento, e que ele foi buscar a esposa do amigo. Porque, assim, cara, tem alguma coisa errada aí com o rapaz. Eu tô... Sendo que foi questão de minutos, sabe? Aí eu fiquei assim, que interessante, você baixou em você, viu, um negocinho aí. Aí ficaram assustados, os dois. Aí é que tá, vai acontecendo essas coisinhas assim, né? Aí vai Vai- falar que tinha bebido. Não, ele não se lembra, ele não se lembra. Ah, E a prova é que estava Scott do lado assim, cara, eu escutei você falando tudo. Como é que você não se lembra? Que troço é esse? Leva ele no médico. nossa. Babado. É. Vamos lá. Vamos lá. Então, no 22 ou 23? 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esses muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. O puro materialista tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, quiçá à custa própria, onde estavam os seus verdadeiros interesses, porquanto não podemos impedir que a verdade se expanda. Ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais, em estudo esclarecido, ensinará que o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. O que significa pusilanimidade? Incrédulos por... Pusilanimidade. Alguém tem outra... O que está escrito outra aí? versão aí que de repente tem outra palavra? Deixa eu É a mesma procurar. coisa. Os incrédulos por pusilanimidade. Ah, o meu tá aqui, ó. Os incrédulos por covardia, que terão coragem quando verem que os outros não se queimam. Ok. Pusilanimidade. Ai, devia olhar no Google. Olha, aqui no Covardia dicionário está fácil. dizendo o seguinte: pusilâmine, adjetivo característica de algo que alguém que demonstra pusilanimidade, fraqueza, frouxidão, fraco, frouxo, destituído de coragem. Em vez de colocar logo essa palavra aí, meu Deus. Ok, então. Covarde. Covarde. Ou por serem frouxos, por frouxidão.
Vamos lá, 25. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade porque sofreram desenganados. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Muitos, aos demais, se veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião de se divertirem à custa dos que pensam deste modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Eu acho que esse é um dos pontos que mais mancha, né, o espiritismo. Esse charlatanismo, o pessoal, né, que vai procurar só esse tipo de ajuda, né, que quer saber do futuro, que quer saber do parente que morreu, aí descobre todas essas falcatruas e fala, isso é tudo, né, põe tudo no mesmo saco, né? Isso não existe. Começa tanto pela pessoa que procura por interesse, como aquele que se deixa né, fala que é o trabalhador por interesse também. Né? Enfim, é que dentro de igrejas acontece isso também, né? Só que como está dentro né, da igrejinha, da casinha, então eles, enfim... Mas essa curiosidade do homem pelo que o que não se pode ver, não vem de agora, vem de muito, muito, muito antes, né? Os faraós tinham os sacerdotes, tinha também pessoas que tinham esse dom, eles faziam consulta não só com isso, mas também com astrólogos, era toda uma questão de guia, como se fosse, né? Ao longo dos anos, foi que isso foi se tornando uma coisa mais, digamos assim, por lucros pessoais, né? E até a questão também de mexer com a energia para prejudicar o outro também, né? E tudo é obra do homem, na realidade, né? Essa questão da manipulação da energia, né? Infelizmente, o espiritismo, por ser essa religião que embarca essa questão do sobrenatural, da comunicação com espíritos, não deve ser confundida com tem um nomezinho, né? Com esses fenômenos apenas, né? É uma linha bem fina, bem... Isso. Bora. Vamos lá, 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos senão serem coordenados e formulados. O espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou uma matiz da classe precedente. Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados.
Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas, filósofos antigos e modernos. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Segundo, os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram os seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir pelos maus pendores. As relações que eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de preceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E quarto, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde a confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os mesmos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam a ocasião de zombar do que se convenceram e que não deixam de imputar a todos os ridículos de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Onde será que a gente está, hein? Ali entre o segundo e o terceiro, Né? esperamos, né? O terceiro Sim. parece bom demais, né? Para ser verdade. É. Não creio. Nós temos que ter sempre a postura do orar e vigiar, né? Sempre. Exatamente. Até o último dia da nossa existência aqui na Terra, né? Não existe favoritismo, não existe mágica, existe esforço, dedicação, estudo, aliado à humildade, né? Se nos acharmos melhores uma grama acima de nossos irmãos, já estamos suscetíveis de sermos obsidiados, né? Obsessões essas que podem ser de nós mesmos ou de terceiros, né? Porque existe também a auto-obsessão. E vou dizer, uma das mais graves, porque o indivíduo se fecha nele mesmo e para sair desse processo é trabalhoso. Entendeu? Então, o estudo, o esforço, a dedicação, a oração e a vigilância, ela é uma constante para nós.
constante. Porque nós somos seres frágeis, né? Somos seres frágeis que, a menor sinal da invigilância, caímos. Isso vai Entendeu? estar aqui Então, nesse livro, a autoobsessão, meu irmão? como? Essa questão da autoobsessão vai ser estudada aqui ou não? Eu não estou Paulo? lembrado, mas Kardec faz no livro dos médios, faz os tipos de obsessão. Talvez, eu não falo a memória, talvez tenha falando assim, a auto-obsessão, sim, talvez tenha. Entendeu? E quanto a orar e vigiar sempre, né, 24/7, é real, porque nós estamos acordados agora, conscientes, estamos estudando, temos uma super boa intenção em absorver todo esse conhecimento e tentar colocar em prática. Mas, quando a gente dorme e o nosso espírito se desdobra, a gente não tem consciência disso, o que será que a gente está fazendo do outro lado? Trela. Mas existe um exercício que nós podemos fazer, tá? Inclusive, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na hora de dormir, no capítulo de preces espíritas. Está lá, tem um dos itens que é assim, na hora de dormir. Então, leamos isso. Na hora de dormir, se nós estivermos vigilantes, se estivermos orando. Agora, claro, né? A gente não pode ter, por exemplo, se ficamos 18 horas, 12, 18 horas acordados, só pensando em maledicência, só blasfemando, ou em vigilante. Aí eu faço 1 hora antes de dormir, todo um processo de vigilância. Não vai dar muito certo, porque já diz um espírito amigo, o hábito faz o monge, né? Então, nós temos que estar orando e vigiando sempre. Então, na hora de dormir, eu redobro essa situação. Então, eu tenho que saber o seguinte, que quando relaxar os meus laços no corpo, vai ser um somatório de todo o meu dia. O que eu fiz, o que eu pensei, o que eu desejei, o que eu mentalizei, vai ser somatório. Aí esse somatório vai dizer em que tipo de espírito nós estamos nos familiarizando. E que tipo de trabalho nós vamos realizar. E para onde, em que ambiente nós iremos frequentar. Né? Sim. Nós não temos consciência plena, mas nós sabemos de alguma coisa sim. Sabemos dos sonhos, mais ou menos. Quando nós acordamos, qual a sensação que temos? É bem-estar? É de mal-estar? Não confundindo, claro, com doenças orgânicas. Mas eu estou falando assim, quando nós estamos com a nossa saúde tranquila e acordamos com mal-estar, alguma coisa fizemos que não foi agradável para nós como espírito imortal. Quando, às vezes, mesmo doentes, acordando com bem-estar, é que devemos estar com a companhia dos bons espíritos. E tudo isso refere à nossa maneira o nosso desejo, né? Que quando a gente sai do corpo, a gente procura o que nós queremos. Entendeu? Assim, todo dia nós morremos para essa existência, na hora do sono. Porque o espírito pega uns minutinhos de liberdade que ele consegue, certo? E como diz o Evangelho, é o preso que consegue se desvencilhar da cela, certo? Mas, em vez de aproveitar esses momentos para aurir conselhos, bons exemplos, ele vai procurar os seus iguais. Então, por isso a oração é em vigilância. Mas nós temos ferramentas para saber o que nós estamos fazendo. Há um mecanismo de saber se nós estamos indo para lugares bons ou não. Há condições, sim. É só nós ficarmos atentos aos nossos sonhos. Entendeu? A gente Bora lá. precisa também. E lembrando que nós temos um anjo da guarda, gente. Sim. Que é um espírito bom, que ele está ao nosso lado sempre, às vezes que nós não estamos ao lado dele. Sim. Então, suplicamos a ajuda do nosso anjo da guarda.
Peçamos com humildade, peçamos com amor. Meu anjo de guarda me ajude. Ele vai ajudar, porque ele nos ama. É como se fosse sua mãe cuidando do seu filho. Ele nos ama muito. E ele fica feliz quando tomamos a boa resolução. Sim, a gente só tem que manter realmente os nossos pensamentos positivos, parar de ouvir coisas ruins, né? De julgamento também, quando a gente vê alguma cena que não vai de encontro com os nossos princípios, da gente não julgar e não ter aquela coisa ruim no coração e trazer esses sentimentos para a gente, porque a gente pode atrair esses espíritos. Muitas vezes a gente chama de espíritos zombeteiros, espíritos que são sedutores, e eles podem nos enganar também, né? Mesmo em desdobramento. Uma pessoa, ele falou sobre uma vez um espírito desses que se transformou em Emmanuel e conversou horas e horas com Chico Xavier. E aí chegou o Emmanuel de verdade e falou: Chico, como é que você se deixou se enganar por uma cópia tão ruim como essa? E o espírito se mostrou, sorriu e foi embora. Então, se o Chico, que é uma pessoa de uma iluminação, era, né, uma pessoa, um espírito iluminado, foi enganado, quanto mais nós. Então, é orar e vigiar sempre mesmo. Vamos ler mais um pouquinho? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Então, vamos lá. Bora lá. Os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais. Aquele, por efeito de comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Podemos até dizer que para a maioria dos que não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das desconhecidas, maior oposição encontram, e isto por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a considera do seu ponto de vista e explica a seu modo. O materialista a atribui a uma causa puramente física ou a embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz para que se esteja a perder tempo com os que repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões multiplicam-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a sua missão. É nisso também que encontra satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que professam. Quando o ouvirem repercutir em tomo de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham
e serão forçados a calar-se ou a render-se. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação às ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série de fenômenos que passam a produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz em curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam da liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e conhecer e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo nem subirá aos tablados das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objeto de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que para serem obtidos, faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples, de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresenta, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Ser-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em as nossas lições, e pelo qual somente temos que nos felicitar. Acho que é isso por hoje. Esse felicitar, ele diz que é o nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Paramos no item 32 do capítulo 3. Você marca aí? Você marca aí? Marca aqui no meu. Isso. Esse é o item 32 do capítulo 3. Ainda tem um pouquinho para... Para acabar. Eu estava olhando aqui no livro da Marcinha. Então é isso. Gostei da didática. Nunca tinha pensado nisso. Aliás, sinceramente, é a primeira vez que eu estou lendo o livro dos médiuns com atenção, né? Eu não, é a primeira vez lendo mesmo. É.
Já tinha lido o livro dos Espíritos, E o o Evangelho, mas o livro dos Médiuns é a primeira vez. Tá bem instrutivo, já começou bem, gostei. É, da bem didático também, né? É. Então é isso. Fernanda, gostou? Quer falar alguma coisa? Só agradecer, gratidão imensa, muito bom estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. Eu não conhecia também, aliás, você já sabe que está tudo novo aqui para mim, eu tô embarcando com vocês agora. Que bom, que bom. Bom ter você junto com a gente no nosso barquinho. Obrigada. E é isso, podemos então encerrar a nossa lição de hoje. Jorge, posso convidá-lo a fazer a oração de encerramento para nós? Pode ser, minha irmã. E só fazendo uma observação que vocês fizeram com muita felicidade, o espírita é o eterno estudante, tá? Sim, A gente vai ler, ler e reler novamente quantas vezes for necessário, verdade. tá? E vou dizer mais, todas as vezes que nós relemos uma dessas obras, das obras básicas, nós sempre vamos ver uma visão diferente. É. Sempre. Porque a gente amadurece, compreende algumas coisas que não compreendeu antes, e quando vai ler pela segunda, pela terceira, pela enésima vez, a gente vê diferente. Isso, É verdade. Entendeu? sim. Vamos então, vamos orar? Vamos. Vamos fechar nossos olhos porque facilita o processo de concentração e vamos falar com aquele que é nosso terapeuta, é o nosso amigo de todos os momentos, todas as horas, que é Jesus. Jesus de Nazaré, divino irmão, divino amigo, envolve-nos com o vosso amor, com a vossa paz, abençoa os nossos lares aqui representados, como também os hospitais, os orfanatos, os presídios, os cemitérios, todas as regiões de sofrimento, que os espíritos de luz, os espíritos do amor, possam levar por todos os recantos da terra a esperança, a fé e o amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos sempre estudar com a pretensão de servir, com a pretensão de ser útil a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Deus seja louvado. Assim seja. Amém, que assim seja. Irmão, tem que comentar, você tá bonita, hein? De irmã não vale. Eu tô malhando, minha irmã. A ciente descobre as coisas. Tá bem, meu irmão, tá bonito. Barba feita, gosto de ver. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Quarta-feira, minha porta está aberta e a internet também. Então, a gente se encontra de novo. Só vou terminar a gravação aqui.